aqui a gente tem dois trabalhos agora. Dois trabalhos. Um é para falar a verdade, porque é trabalhoso para falar a verdade, você tem que apurar, né? Você tem que saber falar a verdade. E outro, desmentir as mentiras e ensinar como é que se faz. Tudo isso por causa do YouTube, que é o maior disseminador hoje de fake news em Rosário, e eu nomeio todas as fake news que este cidadão tem disseminado na sociedade rosariense em seu programa no YouTube. É algo triste para a nossa profissão de imprensa, que trabalhamos com jornalismo sério, que buscamos ter ética, e ele desconhece essa palavra, ou então na cabeça dele é de outra forma, não é do jeito que está no dicionário, né? Fica, se fosse até um programa de humor, até que a gente deixava passar, né? Vai se transformar em um programa de humor, o pessoal ri, tá, achar graça, não levar a sério, é outra coisa, mas se disfarça de um programa de seriedade. Ontem, o ex-vereador Necó Pedrosa Filho foi violentamente atacado, né? De forma sórdida, de forma leviana, de forma covarde. Porque a pessoa, quando ela recebe uma situação daquela, ela no mínimo, ela tenta apurar os fatos, ir lá no local de trabalho para saber se a pessoa tu já viu fulano de tal, ele tá vindo aqui, como é que tá trabalhando. Não fazer da forma esdrúxula, como esse cidadão fez ontem, né? Fez ontem, de forma assim, pejorativa. Agora essas palavras ele tem que buscar no Google, porque ele não entende o que eu estou falando aqui. Ele tem que buscar no Google, lá no GPT, no chat GPT, para ele entender a linguagem, né? Eu vou chamar aqui o vereador Necó, eu convidei ele para vir aqui no programa, para ele se explicar para o povo, para a sociedade. Porque a gente que conhece a índole e conhece a história do nobre ex-vereador de Rosário, que é o vereador mais atuante da história de Rosário. Não tem outro, eu acho que se comparar aqui do Maranhão, eu falo do Maranhão, né? Que é uma enciclopédia ambulante do parlamento rosariense, que é o vereador Necó Pedrosa Filho, que também é membro da Academia de Letras e também de Ciências do município de Rosário, fundador também, é poeta, é escritor, é folclorista, enfim. Pedrosa, por gentileza, boa tarde. Chegue junto aqui no programa do Povo, e eu estou aqui em mãos com um documento para provar que o YouTube, mais uma vez, lançou uma fake news para a sociedade rosariense. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde, grande comunicador Jefferson Jesus, meu amigo Leonel, que eu tenho o maior respeito, vocês são âncoras da comunicação rosariense, também admiro o nosso amigo Cabral Júnior, e nós fomos pegos de surpresa. Boa tarde especial à sociedade rosariense que nos conhece, e nós somos pegos de surpresa. Já que eu ando na cidade, os quatro cantos, a pé, converso com um, converso com outro, as pessoas nos conhecem. Não é à toa que nós conquistamos 6 mandatos, uma história, um legado, considerado um dos ícones da cultura rosariense pelo nosso trabalho de pesquisa, de campo, através também dos nossos confrades da Academia Rosariense de Letras, Artes e Ciências. E no parlamento tivemos um desempenho fantástico que nos credenciou a ser o vereador mais atuante da história de Rosário, e concordo com o Jefferson até do estado do Maranhão. Somos referência, exemplo para este país, como é que deve se comportar um vereador tendo conhecimento de todo o trâmite legislativo. Pedrosa, ontem, desculpe aqui lhe interromper, ontem foi noticiado no programa lá do YouTube, também vulgarmente conhecido como Papa Defunto, né? Que
você seria hoje um dos funcionários fantasmas da atual gestão de Jonas Magno, sendo que você foi uma das pessoas aí que colaborou também com essa vitória do Jonas Magno na eleição de 2024, né? De uma forma assim muito enfática, combateu contra o Pinóquio. Foi um dos que botou o apelido de Pinóquio. Eu quero saber se foi tu que botou esse apelido de Papa Defunto, que já me disseram. O apelido Pinóquio... Não foi tu não, né? O Pinóquio foi na tribuna que nós mencionamos e pegou. E nós fizemos uma oposição sistemática, verdadeira, com provas robustas, de uma gestão marcada pela corrupção. E, lamentavelmente, o prefeito Jonas recebe uma herança maldita, tendo que arrumar esta casa, reconstruir o município de um modo geral, e as pessoas têm que entender que isso é um processo. E o Jonas montou a sua equipe, e eu contribuí arduamente, coloquei minha vida em risco para que o companheiro Jonas fosse o prefeito de Rosário, para que pudéssemos fazer as transformações necessárias para o bem-estar de todos nós, geração de emprego e renda e o que for necessário. O Jonas montou sua equipe, me explicou as razões por que seria daquela forma a equipe no primeiro momento e me convidou e disse assim: olha, tu vai ficar do meu lado para ser o responsável pela elaboração de projetos, análise de documento, tudo vai passar um trabalho técnico na sua mão, que você é um excelente técnico. Lhe respeito. Até pelo seu legado lá na Assembleia Legislativa, né, Pedrosa? Excelente técnico. Todas essas credenciais. Nós vamos organizar, após a reforma do prédio, uma sala com logística, infraestrutura, os auxiliares, para que você possa desempenhar esse papel de elaborar os projetos, para que possamos dar entrada na União, no Estado, que você sabe elaborar os projetos, e nós vamos trabalhar e valorizar o teu legado e o técnico. E conhecimento é poder, Jefferson. Doa a quem doer. Aí, de repente, uma pessoa despreparada, em total desespero, acéfalo, parte para cima, porque a imprensa é o quarto poder, mas você tem que ser imparcial. Aí eu recebi uma denúncia, eu vou apurar se é fake news ou não. Eu tenho residência em Rosário, me procurava: rapaz, recebi isso aqui, é verdadeiro? Eu iria explicar que não. Sim. Então nós estamos aqui hoje com um documento oficial, está aqui, irmão, que tem fé pública da Municipalidade Rosarense, que informa que nós não temos nada a ver com fantasma. Fantasma existiu na gestão anterior. Estava cheio. Que tinha uma família que fazia uma retirada de 12 mil mensal. Eita, senhor. 12 mil mensal. E só para uma família? Só para uma família. E você calcula 12 mil mensal por exercício, veja quanto foi que essa família recebeu de forma indevidamente dos cofres da municipalidade, do erário público, sem trabalhar, sem dar expedientes, sem ter frequência. E nós sempre denunciamos essas mazelas, essa prática de corrupção, e tudo que nós fizemos na Câmara nós temos prova. E os processos estão tramitando e nós estamos acompanhando, porque o compromisso que eu falei em praça pública, quando coloquei minha vida em risco, que nós iríamos fazer o cidadão usar a pulseira de Roberto Carlos, é porque ele ainda vai usar a pulseira de Roberto Carlos, porque os processos estão tramitando. Necó não se vende, Necó não se rende, e eu estou ao lado do Jonas, porque aposto no Jonas, é meu companheiro, é meu amigo, e sempre que precisar dos meus conhecimentos técnicos, conte com o Necó, que a gente estará junto para fazer uma gestão profícua para o bem-estar de todos nós, porque é necessário, nesse momento, entender que nós estamos vivendo um momento difícil, chuvas torrenciais, tentando organizar a casa, que não é fácil, tem que organizar a casa, mas nós vamos realmente colocar Rosário nos trilhos de desenvolvimento, tenho certeza disso, e recebi o convite porque confio na pessoa do Jonas, e não é cargo que me faz diferente. Eu não tenho vaidade por cargo, não tenho vaidade. Posso ser secretário, posso ser assessor, eu quero é contribuir com a gestão do prefeito Jonas, para que possamos mostrar para esses aí que estão apostando que não vai dar certo, que nós vamos fazer diferente
em Rosário. E aqui estabelecer a verdade, porque isso é factoide, isso é fake news, isso é contumélia, isso é invencionice de quem não tem o que fazer, que anda nos quatro cantos da cidade, semelhante ao pássaro bacural, isso, procurando qualquer coisa para no dia seguinte estar criando factoide, essas coisas todas. E eu fico preocupado, como cidadão rosariense, que conheço o comércio local, fico preocupado das pessoas que fazem parceria para veicular os seus comerciais num programa desse. Num programa desse que não tem credibilidade nenhuma. É só induzindo as pessoas ao erro. Só induzindo as pessoas ao erro. Que as pessoas briguem com o gestor, que as pessoas briguem com os secretários, criando todo um ambiente de hostilidade, passando a imagem de que o prefeito não está em Rosário, que é omisso. Nada disso procede. A matéria é leviana, irresponsável e, para mim, não causa surpresa. Por quê? Tentaram por 3 vezes durante meus 6 mandatos me caçar, não conseguiram. E eu sempre fui vítima de perseguição política, pela minha posição. Eu sempre desafiei. Não tem um presidente de Câmara que diga assim, ó, Necó recebeu rachadinha. Duvido, nunca, jamais. Nunca comunguei com regularidade. Sempre me pautei de forma decente. Entrei na Câmara, no primeiro mandato, reformar uma Câmara, mostrar que é possível fazer, com recurso próprio. Saí do parlamento de cabeça erguida, ando na minha cidade de cabeça erguida, porque não devo ninguém. A minha dignidade está acima de tudo. Proposta não faltou no período da campanha. Isso aqui, Pedro, isso aqui é a prefeitura que está agora em reforma. Justamente. Está isso aqui... no bojo do documento aí da declaração. Então, por isso que, de fato, vários funcionários não podem, logicamente, né, trabalhar. Aí foram realocados, né, estão dando expediente de forma que a contento, de acordo com as condições realmente. A gente está vendo aí mesmo. Isso aí é a prefeitura que está passando por uma ampla reforma no seu interior. A pessoa passa do lado de fora, não está sabendo, mas dentro da prefeitura está desse jeito aí, ó. Tá? Uma reforma que está sendo feita pelo prefeito Jonas Magno, porque o local, de fato, insalubre, o local que deixaram parecer de uma casa mal assombrada. Essa que é a verdade. Até o momento o teto poderia desabar. Olha aí, ó, rachadura para tudo quanto é lado. Para a construção dos gabinetes, das salas. E nós vamos ter uma sala, infraestrutura logística, para atender as comunidades, para elaborar os projetos da zona rural, da sede, para que possamos fomentar o desenvolvimento do nosso município. Olha, tá aqui, ó. Estou aqui em mãos da declaração do que desmente aí o YouTube, né, que de forma irresponsável disse com alto e bom som que o Necó se tratava de um funcionário fantasma. Eu lembrei agora que na época que a gente denunciou aqui, que foi o Ministério Público que denunciou a filha do deputado da época do prefeito dele, do Adelmo Soares, ele não deu um pio no programa dele. Não deu um pio. A mulher lá em outro estado, lá no Alagoas, senhor. Lá no Alagoas, recebendo na prefeitura de Rosário, o Ministério Público denunciou, a justiça acatou, e eu não vi uma matéria no programa desse cidadão. E agora ele quer dar uma de moralista. Me compre um bode, rapaz. Basta olhar nos programas anteriores do ano passado e dos anos anteriores, que o povo vai estar lá vendo. Aí ele ainda disse que fazia o quê, rapaz? Prova. Tá aqui, ó. Declaração. Declaro para o devido CIS que o servidor José Maria de Pedrosa Filho exerce regularmente o cargo comissionado de técnico, de assessor técnico, vinculado ao gabinete do prefeito Jonas Magno nessa municipalidade. Todavia, em virtude de reformas emergenciais atualmente em curso, o referido prédio, motivadas pelo grave comprometimento estrutural da sede da prefeitura, inclusive com ameaça de desabamento do teto, presença de cupins e deteriorização das estruturas de madeira, houve a necessidade de realocação temporária de determinados setores e servidores, além da flexibilização do expediente de alguns colaboradores, medida essa adotada com o intuito de preservar a segurança de todos.
Ressaltamos por oportuno que o servidor José Maria Pedrosa Filho cumpre regularmente suas funções e encontra-se em plena atividade funcional, não se tratando de servidor fantasma, ao contrário do que infelizmente ocorreu em gestões anteriores dessa municipalidade. Rosário, 6 de maio de 2025, assinado pelo secretário municipal de administração, senhor Valber Neto. Está aqui a nota. Documento de fé pública. Está aqui a nota, tá? Está aqui a nota. Mais uma vez, nós estamos aqui para mostrar a verdade para o povo com documento, não é com disse-me-disse não, com jogando para a galera. Pedrosa, o negócio é sério, né? A gente tem que estar fazendo... É importante porque com a questão do Brasil, esse mundo contemporâneo que vivemos, da rapidez, da informação, do avanço da ciência e tecnologia, e aí com a abertura dos veículos de comunicação ficou muito fácil. Você monta uma estrutura, uma fake news, joga e fica jogando o dia todo, colocando as pessoas um contra os outros, colocando gestor contra cidadão, cidadão contra gestor. E aí é necessário que façamos um trabalho pedagógico de tratar esses assuntos na comunidade, em roda de conversas, em reunião de trabalho, levando o plano de trabalho. Está aqui, ó. Está aqui o plano de trabalho para construção da via de acesso. Está aqui para a escola. Olha aí, está aqui para a UBS. Então isso aí é necessário que as pessoas tomem conhecimento que existem projetos que serão executados em breves. Exatamente, isso é importante. Em breve, temos que conversar com a comunidade. Isso é importante. Que aí você desarticula esses fake news. Olha aí, ó, eu quero chamar também que ainda há pouco o primo do ex-prefeito Café Frio, que sem nenhuma condição técnica assumiu um cargo na Secretaria de Meio Ambiente como adjunto. Ele não tinha nenhum curso nessa área quando ele assumiu, só que depois eles arranjaram, né? Ganhava um salário bacana e tal, vivia aí, né? Olha o que esse cidadão estava compartilhando hoje nos grupos de Rosário. Começou por ele, tá? Mandei aí no... Olha aí, produção. Mandei aí o print aí no Telegram. Olha aí. Ele espalhando uma fake news. Foi o primeiro a espalhar. Então, a suspeita é que ele é dos criadores, supostamente, ou que o criador manda para ele e ele divulga nas redes sociais para espalhar fake news contra a atual gestão. Tá aqui, ó. Elia Roxson, primo de Calvé. E tá aqui esse print que chegou até a gente aqui, ó. Tá aqui, ó. Eles espalhando uma fake news como se o prefeito Jonas tivesse feito essa nota aqui de esclarecimento. Ele cometendo crime, que isso aqui é crime, Pedrosa. Entendeu? Então, a pessoa que não tem nada o que fazer, né? E cabe a queixa-crime, isso aí tá vendo aí? Entrar com a queixa-crime. Fake news. Tá aqui, ó. Ele foi o primeiro a compartilhar, ainda botou uma carinha de não sei o quê. Então, essa é a função de alguns que perderam a mamata, literalmente, em Rosário. Estavam de boa aí, não era preciso, e tal, era uma esculhambação geral. Por isso que o povo disse não, né? Tá aí, ó. Compartilhando. Outro dia era, infelizmente, a mãe do ex-prefeito. Agora é o primo. E eles têm uma rede, uma milícia digital, virtual. Aí eles vão pro Instagram, aí eles vão pro YouTube, aí eles pegam o canal lá do YouTube deles e ficam compartilhando também nos grupos. Aí eu falei isso aqui no outro dia, ela parou, ela deu tempo, né? Aí agora é o outro, é esse aqui, nos grupos de Rosário. Tá vendo aí como é o esquema que eles agem, que eles estão agindo? Eles não estão nem aí pra cidade de Rosário, não querem saber negócio de... Passaram 4 anos e não conseguiram comprar uma ambulância. A atual gestão já está com 2 ambulâncias novas, de qualidade, para atender a população. Tem que ter discernimento, saber perder. Admitir que perdeu. Mas eles ficam agora, o dia todinho compartilhando fake news. Tá aqui, eu tô com a prova aqui, ó. Não cabe mais chororô, perdeu.
E outra, eu tenho um número aí que supostamente está muito parecido com as palavras do ex-prefeito. Supostamente pode ser ele, um dos fakes que eu já peguei, já tá lá, só na hora certa eu solto para vocês aqui, vocês vão ver. E você me conhece, a gente sempre vai adotar o princípio da ética, da coerência, da humildade, da responsabilidade, porque não devemos alimentar o ódio, o rancor, a injúria, a mágoa, porque isso aí não cabe em nossos corações, não cabe. O maior sentimento do ser humano, para mim, é você saber ser grato a Deus, gratidão, e perdoar, estender a mão, perdoar. Você errou, peça perdão, porque todo ser humano é passivo de erros. Mas chega um momento que isso se torna intolerável. É constante, fake, fake, fake. Nós devemos ter cuidado. E tá rolando grana para isso aí. Isso aí, ó, é método. Método, meu amigo. Tá rolando grana por trás para eles fazerem isso aí. Escreva isso aí que eu tô lhe falando aqui. Agora eu quero reafirmar à sociedade rosariense que o NECOL não alimenta o ódio, o rancor, nada disso aqui, ó. Coração em paz, Deus. Agindo Deus, ninguém impedirá nossas vitórias, nossas conquistas. Não tem armadilha de passarinheiro que nos envolva, não vamos cair em armadilha de passarinheiro. Até porque eu estou aqui porque esse programa tem você, como cidadão de bem que eu conheço, seus familiares. Você é uma âncora, você tem credibilidade, passa informação com verdade, sem fazer maquiagem, sem tentar denigrir a imagem das pessoas, porque é algo covarde, nefasto, esdrúxulo você tentar denigrir a imagem de um cidadão de bem, de conduta ilibada, tentar denigrir a imagem de uma pessoa que tem uma história, que tem um legado, que o povo conhece, tentar desmoralizar Pedrosa NECOL, criando fake news de fantasma. Rapaz, tu tem que cuidar com os fantasmas. Eu não sou fantasma, mas tem cuidado com fantasma, que fantasma te ronda constantemente e tu ainda não percebeu. Pedrosa, muito obrigado, estamos aí, qualquer coisa, viu? Forte abraço, meus irmãos de Rosário, que Deus, nosso Senhor do Rosário, continue nos abençoando, nos dando sabedoria e que possamos realizar nossos sonhos, não perdendo a esperança jamais, fé, perseverança, que dias melhores virão para o povo de Rosário. E diga não a fake news e quem está sendo financiado para denigrir a imagem de pessoas de bem. E vou continuar, cidadão, andando de cabeça erguida na cidade, para cima e para baixo, porque aqui eu nasci e me criei. E um detalhe, humildade acima de tudo. Mas não esqueça, Pedrosa NECOL, além de todo esse legado, os seus pais me colocaram para estudar. Eu sou formado em administração com pós-graduação. Aproveita o tempo e procura estudar. É, muito bem. É porque é muito fácil um acéfalo que ele vai procurar, o que ele não sabe o que é essa palavra. Ele já procurou no Google para poder ele dizer o que é, né? Tá chamando, e ainda tem a mania de estar ele acusando os outros do que ele é. Acusando os outros do que ele é. Essa que é a tática dele. Acusando os outros do que ele é, né? Porque no concurso que o ex-prefeito dele passou, quem foi levar o jornal com o nome, olha aqui, Jefferson, a gente passou no concurso da polícia, foi lá em casa, o senhor Calvé Filho, na época, levar para mim o jornal com o meu nome e o nome dele, tá certo? No mesmo concurso que o teu, não sei se ainda é o teu patrão que está te pagando, passou, Jefferson de Jesus também passou,